Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fronteira fascinante. Aqui fica entre a neurociência e a consciência. Vamos explorar uma ideia que, olha, é bem surpreendente. E se a chave para a gente entender quem somos não estiver só no cérebro, mas na verdade estiver no coração? Pois é, essa é a grande questão, não é? A pergunta que tem deixado os cientistas e filósofos pensando há séculos. A ciência já avançou, e muito, para entender essa máquina biológica que a gente tem na cabeça. Mas o mistério de quem nós somos de verdade, esse continua. Mas antes de mais nada, vamos ser justos. O cérebro humano é uma coisa de outro mundo, um supercomputador biológico absolutamente extraordinário. A neurociência tradicional conseguiu mapear essas funções de um jeito brilhante. Ele processa, ele lembra, reage. Ele é, sem dúvida, o centro de comando das operações do nosso corpo. Mas, será que a história termina aí? E é exatamente aqui que a gente chega no grande quebra-cabeça. Porque, apesar de todo esse conhecimento sobre o cérebro, a ciência ainda não consegue explicar a experiência subjetiva de estar vivo. O eu que percebe tudo isso, sabe? E aqui a gente vê a diferença bem clara. O cérebro, ele executa funções, quase como um computador. Já a consciência, por outro lado, ela tem experiências. Por exemplo, o cérebro processa o estímulo da dor, mas é a consciência que sente a dor. O cérebro reconhece um rosto, mas é a consciência que ama aquela pessoa. Essa analogia é perfeita, né? E é a pergunta que leva a nossa investigação para um outro nível. Se o cérebro é o instrumento, quem é que está tocando a música? Quem é essa entidade que vive as operações do cérebro? É aqui que a análise do nosso material de hoje apresenta uma ideia, nossa, fascinante. E se a pista principal não estiver no cérebro? E se estiver no coração? E se ele for, na verdade, o principal órgão de percepção? Vamos dar uma olhada nos fatos, porque eles são impressionantes. Primeiro, o coração começa a bater antes mesmo do cérebro estar totalmente formado. Pensa nisso. Segundo, o campo eletromagnético dele é imensamente mais forte que o do cérebro e se expande para fora do corpo. E o ponto crucial é este: o coração envia constantemente mais informações para o cérebro do que o contrário. Ou seja, ele parece perceber o mundo antes da mente. Então, o ponto central dessa perspectiva é este. O coração não é só um símbolo poético para o amor. Ele seria, de fato, um órgão de percepção, o ponto de ancoragem primário da consciência no corpo físico. Isso muda completamente o jogo, não acha? Essa ideia redefine toda a nossa compreensão da relação entre cérebro, corpo e consciência. E essa analogia do rádio é genial para a gente entender a ideia. Pense no cérebro não como o compositor da música, mas como o aparelho de rádio que sintoniza a estação. A música, a consciência, já existe no ar, digamos assim. O rádio, o cérebro, apenas a torna audível, a expressa no mundo físico. Certo? Mas de onde viria essa transmissão? O material de origem chama de fonte primordial. Não é uma entidade, uma pessoa, mas sim um campo de potencial puro, a origem de tudo, da qual todos nós somos expressões. E essa citação, ela captura a implicação pessoal e profunda dessa teoria. Não se trata de ser a totalidade da fonte, mas de ser uma parte única, um fractal consciente dela, que vivencia a si mesma através de cada um de nós. Ok, tudo isso parece muito grandioso, eu sei. Mas como isso se conecta com a nossa experiência do dia a dia? Bom, a resposta, segundo essa visão, está na emoção mais fundamental de todas: o amor. Basicamente, nosso sistema nervoso opera em dois modos. O modo de defesa, que é governado pela amígdala, é sobre sobrevivência. Nele, estamos em alerta, procurando ameaças. E aqui, o amor é inacessível. Já o modo de segurança, ligado ao córtex pré-frontal, é um estado de coerência. É neste estado que a segurança, a presença e o amor emergem naturalmente. E isso, gente, é uma virada de chave. O amor não é algo que a gente precisa sair para caçar por aí. É o que o nosso sistema se torna quando ele não está mais ocupado só tentando sobreviver. É literalmente um estado fisiológico de segurança e coerência interna. Pense nisso como se fosse a nossa configuração de fábrica. O amor é a nossa essência, o nosso estado original. São as experiências da vida, os traumas, as crenças e as defesas que a gente constrói que acabam muitas vezes escondendo essa nossa natureza fundamental. Essa frase resume tudo perfeitamente. Quando aquelas armaduras que a gente cria para se proteger caem, quando o barulho do medo finalmente silencia, o que sobra, na sua forma mais pura, é o amor.
E com essa reflexão, a gente encerra essa análise. A provocação final é essa. E se a jornada da vida não for sobre encontrar o amor lá fora, mas sim sobre remover as barreiras internas para a gente conseguir retornar ao estado de amor que já somos? Fica aí uma ideia para se pensar.